Vamos fazer mais uma oração? Ó Deus, obrigado, Pai, por ter nos conduzido até aqui, neste culto, na EBD que nós tivemos, no estudo, nos louvores tão edificantes, tão fortalecedores. Obrigado, Senhor, pela nossa equipe de música, que o Senhor tem dado o dom de nos conduzir nos louvores a Ti, tão essencial para a vida da igreja. Obrigado, Senhor, por esses irmãos e irmãs que se dispõem a esse serviço. E pedimos, Pai, agora que o Senhor nos dê um coração e ouvidos atentos ao Teu falar, e que possamos acolher a Tua palavra como palavra de Deus e não de homem, como de fato ela é. Senhor, não pelo que fala, mas pelo Teu Santo Espírito. Abre o entendimento de todos aqui nessa manhã, de todos aqueles que nos ouvem. Eu peço isso, Senhor, para que haja salvação, para que haja exortação para a salvação, para que haja arrependimento, para que haja cura e para que todos sejam fortalecidos, edificados na fé em Jesus Cristo. E finalmente eu peço tudo isso em Teu nome e para a glória do Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, continuando nossa exposição de Hebreus, chegamos à 29ª parte da carta aos Hebreus. Vamos abrir hoje então o capítulo 11 de Hebreus. Vamos avançar mais um trecho, nesse capítulo 11, o nosso trecho que nós estamos estudando, a passagem que fala da pistis, lembram-se? Pela fé, né? Vamos ver mais alguns exemplos de fé. Capítulo 11 de Hebreus, vamos do versículo 8 até o 16. Hebreus 11, de 8 a 16. Vamos olhar aqui sob o prisma, é óbvio, o exemplo de Abraão e Sara. O exemplo de Abraão e Sara. Hebreus 11, começando no versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram peregrinos, que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Meus amados, nós vamos entrar aqui nesse trecho aqui que nós já estamos olhando para os patriarcas. Nós vimos os primeiros 3 exemplos que o autor de Hebreus nos dá aqui sobre os heróis da fé. Começou com Abel, depois Enoque e depois Noé, falando da fé que esses 3 homens, esses 3 heróis da fé viveram antes do dilúvio. Agora nós vamos ver o pós-dilúvio, os patriarcas. Os patriarcas, esse período dos patriarcas compreende os 3 grandes patriarcas, que foi Abraão, Isaque e Jacó, mas também as 12 tribos, os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel que vieram
da linhagem de Israel, de Jacó, né? Que também são filhos de Abraão, por assim dizer. Então, nós estamos entrando nesse período aqui agora, né? Nas exposições anteriores, nós vimos então, como eu disse, os 3 exemplos de Abel, Enoque e Noé. Nós vimos que os 3 viveram firmes na fé em Deus, crendo em suas promessas invisíveis, obedecendo a todas as ordens de Deus, adorando, servindo e andando com Deus, ou seja, relacionando-se com Deus. Todos eles tiveram um relacionamento com Deus. Nós vimos que esses 3, eles tiveram momentos diferentes. Vimos que principalmente entre Enoque, que viveu tão pouco, né? Só 365 anos, e Noé, que viveu quase 900 e pouco, viveu bem mais. Mas a gente vê assim que Deus agiu de maneira sobrenatural na vida de Enoque, tirando daqui, levando sem que ele provasse a morte. Mas já de Noé não, Noé foi operar, Deus operou na vida de Noé, dando-lhe fé e capacidade para continuar trabalhando todos aqueles anos construindo uma arca. Foi de forma natural que Deus preparou a salvação de Noé e sua casa, né? Então, nós vemos que Deus é soberano e pode fazer isso, né? Agora, nesse último exemplo de Noé, nós vimos que ele creu e obedeceu. Nós vimos que ele creu e obedeceu. A obediência, como nós estudamos nessa manhã, é a marca da verdadeira fé, da fé legítima, do verdadeiro crente, é a obediência. Então nós vimos isso na vida de Noé, que apesar das circunstâncias, da demora, das dificuldades, imagine construir uma arca daquela sem instrumentos, na época dele foi uma façanha. Foi um milagre Noé ter construído uma arca naquelas proporções, né? Em tempo recorde, por assim dizer. E não chovia, e Deus manda que ele construa uma arca para livrá-lo do dilúvio que viria. Mas que dilúvio, né? Nunca houve chuva naquele período, né? Então tudo isso, essas dificuldades todas, até para construir a arca, e também a hostilidade daqueles seus contemporâneos, nada disso teve o poder de destruir a fé de Noé. Então nós aprendemos com ele que a fé do eleito, ela, apesar de tudo isso, ela não pode ser destruída. A verdadeira fé nunca é destruída, apesar das circunstâncias. Hoje nós vamos ver então o caso de Abraão e Sara, que é o maior e mais importante exemplo de fé dos judeus. Vocês se lembram que ele está escrevendo, o autor de Hebreus está escrevendo para judeus que se converteram ao cristianismo e estavam sofrendo perseguições, estavam sendo muito maltratados, expulsos de seus trabalhos, de suas casas, perderam seus bens, suas heranças, e a perseguição estava levando a esses judeus cristãos agora, a ficarem tentados a abandonar Cristo, a deixar a igreja e voltar ao judaísmo. E então o autor mostra que, não, se você fizer isso, vocês estão perdendo o que vocês ganharam, e o que Deus conquistou e mostrou para vocês, que é Cristo. A consumação do judaísmo é Cristo, e se vocês deixarem Cristo, está tudo perdido, não há salvação. Não façam isso. Então essa é a argumentação do autor de Hebreus. Agora ele vai chegar nos hebreus, nos judeus, e dizer assim: lembram-se do pai de vocês? Quem é o pai de vocês? Abraão. Pois é, deixa eu contar a história dele para você. Então agora ele vai entrar na história de Abraão, falando para ele, né? O exemplo de fé e obediência de Abraão e de Sara, os pais deles. Então talvez por isso ele se detenha um pouco mais. Nós vamos dividir aqui a história de Abraão em duas partes. Nós fomos até o versículo 16, a próxima vez a gente continua falando sobre Abraão. O contexto aqui então a gente entende o seguinte, que depois de Noé, aliás, na época de Noé houve o dilúvio. O que aconteceu? A humanidade foi toda destruída, e Deus recomeçou o mundo, e a humanidade com Noé e seus filhos. Tudo começou com Noé e seus filhos. Agora, nós podemos dizer que nós somos também frutos de Noé, somos filhos de Adão, filhos de Noé, né?
E ele recomeçou a humanidade toda com Noé e sua casa. Deus começou. Então agora, pós-dilúvio, o coração vejam que não é pela carne mesmo a fé, né? Porque o coração dos descendentes de Noé era tão cruel quanto os dos antepassados que foram mortos no dilúvio. Por quê? Porque passou algumas gerações e a humanidade já se corrompeu de novo. Quis construir uma torre para se achegar aos céus, para serem notáveis, para serem famosos, para chegarem a Deus pelas suas próprias forças. E eles constroem então uma torre. Vocês se lembram o nome daquela torre? Torre de Babel. Eles então constroem aquela torre, abandonam a fé e querem resolver o problema deles de ir para o céu pelos seus próprios méritos e forças. Querem chegar a Deus pela sua própria capacidade. Deus então olha para aquilo e diz: eu não vou destruí-los. Eu prometi para Noé que agora não vou mais destruí-los pelas águas, né? Mas Deus na sua soberania e no seu poder, ele confunde a língua de todos eles e cria então vários idiomas, e eles ficam confusos. É a palavra Babel, é confusão. Deus confunde e eles se esparramam pelo mundo inteiro, e então o seu plano é frustrado de subir aos céus pela torre, né? E ali a gente vê então a corrupção. Mas Deus, na sua misericórdia e na promessa que ele fez, e no projeto que ele tinha com a própria humanidade, que ele criou a sua imagem e semelhança, ele chama a Abraão. Mesmo depois de toda essa confusão, ele chama e faz uma aliança com Abraão, e começa lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela, da sua terra, e ir para um lugar que Deus lhe mostraria onde é que é, né? Então Deus chama e faz essa aliança com Abraão, dizendo que Deus ia abençoá-lo grandemente, com uma posteridade, né? E com uma herança muito boa, né? E Deus seria com ele, e todos os que abençoassem Abraão seriam abençoados, mas todos os que amaldiçoassem Abraão também seriam amaldiçoados, né? Então Deus faz esse pacto com Abraão. Então, fazendo essa aliança com Abraão, ali no capítulo 12, a primeira coisa que o autor nos chama aqui a atenção, que é importante, porque da história de Abraão, quando o Espírito Santo usa para relatar em detalhes lá em Gênesis, você consegue ver em detalhes, né, toda essa história, a narrativa completa. Mas aqui em Hebreus, o Espírito Santo usa o autor para trazer para nós, em momentos como nós estamos passando também, semelhante ao momento que os hebreus estavam passando, de perseguição, de dúvidas, onde a igreja, né, precisa ser fortalecida na fé, para que não seja atacada por astutas ciladas do inimigo e pelo nosso próprio coração enganoso, para abandonarmos a fé. Nesse momento de crise, como nós entendemos que o mundo passa e a igreja precisa estar vacinada contra isso, o Espírito Santo nos ensina algumas coisas a respeito de Abraão. É isso que nós vamos ver, poucos detalhes a respeito da vida de Abraão, suficientes para nós fortalecermos a nossa fé. Então o autor começa dizendo sobre o chamado. A primeira coisa, versículo 8, Deus chamou Abraão. Deus chegou nele, apareceu a ele e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, né? Então Deus, aqui no versículo 8, o autor de Hebreus, a primeira coisa que ele relata é o chamado, e o primeiro efeito da fé que Deus havia dado a Abraão. Preste atenção, o primeiro efeito da fé que Deus deu a Abraão, que o autor menciona aqui, é a obediência. Ele diz aqui: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Mas que coisa interessante. Quando você pega a vida de Noé, você vê que
para Noé, quando Deus chega e se apresenta a Noé, Deus diz ali que Noé foi divinamente, vocês se lembram qual é a palavra lá? Divinamente instruído, não é? Então Deus deu detalhes. Qual seria o que Deus queria de Noé? Deus queria que construísse uma arca e deu detalhes para Noé. Agora parece que a coisa se aprofunda e um outro exemplo de fé agora é diferente do chamado de Noé. Agora Deus chega para Abraão e fala assim: vai. Mas para onde, Senhor? Vai, eu te mostrarei. Deus não deu detalhes, Deus não deu direção, Deus não falou para onde é que tem que ir. Deus disse simplesmente: sai e vai para onde eu vou te mostrar. Então a obediência não está ligada a você saber, você querer saber o porquê, né? Ah, Deus, por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que obedecer? Nós como papais, né? A gente às vezes chega nos nossos filhos e dá uma ordem: filho, vai hoje limpar a casa lá, vai limpar o banheiro. Ah, mas por quê? Porque eu sou teu pai. Eu gosto muito do Marcos Granconato, ele diz assim: tem duas questões aqui que faz com que meus filhos obedeçam rapidinho. Eu digo para eles assim, quando eles me perguntam: por que eu tenho que te obedecer, pai? Bom, primeiro, porque eu sou teu pai. Segundo, porque eu tenho uma cinta. Diz que a questão é resolvida imediatamente. Não tem questionamento. Ah, acabou por quê? Resolvido o problema. Deus não precisa dar explicação muitas vezes para nós. Nós queremos, mas Deus não precisa. Aqui é um caso de fé. Nós poderíamos dizer assim, uma fé diferente da de Noé. Embora ele tenha recebido todas as instruções de Noé, mas para Abraão Deus não deu instrução nenhuma, mas ele obedeceu. A obediência não requer que Deus detalhe ou que ele seja obrigado a te explicar por quê. Deus não precisa. Ok? Então ele começa aqui mostrando essa obediência de Abraão, que é diferente da obediência de Noé. Então Abraão obedeceu baseado apenas na palavra da promessa. Nós percebemos aqui que ele não está trocando o certo pelo incerto. Sabe por quê? A gente pensa assim: bom, já que Deus não explicou nada, nem mostrou onde é que é, nem falou para onde tem que ir, parece que Abraão está deixando, porque ele morava num lugar bom, ele já era rico, e ele tinha ali, né, um conforto onde ele estava, onde seu pai havia deixado na terra de Harã. Ele tinha tudo ali, ele já era rico. Mas nós olhando naturalmente assim, a gente fala assim: poxa, ele está trocando o certo pelo incerto. Não, o homem de fé nunca troca o certo pelo incerto quando ele obedece a palavra de Deus. Quando ele obedece a promessa de Deus, ele está fazendo a coisa mais certa ainda, né? Então Abraão não está trocando o certo pelo incerto aqui. Na verdade, em seu coração ele já tinha certeza da herança que ele iria receber, e por vir de Deus seria infinitamente melhor do que aquela que ele já tinha. No coração de Abraão, o pai da fé, funcionou assim: eu vou porque Deus tem o melhor para mim, embora eu não saiba onde é que é. Então eu vou. Para Abraão, o Deus invisível era tão real e sua palavra tão verdadeira que ele não hesitou em obedecer, apesar de ter tido uma vida anterior, preste atenção, mergulhada na idolatria. Abraão veio de uma terra de idólatras. A terra de onde ele veio, eles adoravam deuses que tinha deuses para tudo, tinham milhares de deuses. Então ele estava mergulhado na idolatria. Mas quando Deus chega na vida de alguém, ele transforma tudo aquilo. Ele leva as pessoas a abandonarem todos os seus ídolos, e eles enxergam o Deus verdadeiro, e eles falam: que bobagem que eu fiz a minha vida toda, eu vou seguir esse Deus. Mesmo cegamente, mas agora eu encontrei o verdadeiro Deus, o resto não é Deus não, eu vou embora daqui. E ele abandona a sua cidade, ele segue a Deus. Então esse é o nosso primeiro ponto. O primeiro efeito da fé de Abraão foi a obediência, ainda que cega. O segundo efeito da fé de Abraão, nós encontramos nos versículos 9 e 10. Ele diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa,
como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Aqui ele não está dizendo que ele já estava com Isaque e Jacó. Ele está dizendo assim, da mesma forma, Isaque e Jacó também fizeram igual ao pai deles, Abraão, ao avô de Jacó. Eles também habitaram em tendas, eles não tinham lugar fixo, eram em tendas, eles eram peregrinos, né? Da mesma forma, Isaque e Jacó igual a Abraão. Herdeiros com ele, esses dois, o filho e o neto, herdeiros com Abraão, da mesma promessa, do mesmo chamado, da mesma promessa que Deus fez para Abraão, iria se cumprir através dos filhos e netos dele, das gerações futuras de Abraão, ok? E no versículo 10 ele diz, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Presta atenção, olha que versículo que nos deixa, se você analisar bem, você fala assim, que coisa esquisita esse negócio. Deus chama para ele ir para uma terra, Abraão ir para uma terra, e ele chega naquela terra. Quando ele chega naquela terra, tem um monte de gente morando naquela terra. Tem muitas tribos, muitas pessoas, já tem dono, mas Deus prometeu aquela terra. O que Abraão fez? Confiou em Deus. Ele falou, Deus há de me dar essa terra no tempo dele. Você já pensou Abraão morando na terra dele, com a escritura de Deus na mão dele, porque Deus falou, essa terra é sua, mas ele chega na terra e ele habita em tendas, uma semana lá, outra semana para lá, outra semana lá para o fundo, outra semana para lá, e vai mudando, habitando em tendas. Ele estava na casa dele, ele estava na terra dele, mas ele entendeu que apesar de sim haver uma promessa natural, aqui a promessa de uma terra física mesmo, mas Abraão tinha uma visão acima daquilo. Veja o versículo 10, a visão de Abraão é que a cidade que ele esperava por herança seria construída por quem é o arquiteto dessa outra cidade? Deus. Então não era aquelas cidadezinhas que estavam ali na terra de Canaã, onde ele peregrinou, ali muito bonito, talvez tivesse algumas mansões. Deus podia dar tudo aquilo para ele, sim, mas ele sabia que ele tinha uma mansão muito melhor e eterna, uma cidade que tem fundamentos. Fundamentos aqui é uma base, fundamentos é um negócio, é algo aqui com a intenção do autor é dizer assim, uma cidade que nunca cairá, nunca será destruída, nunca se acabará. Óbvio que não era aquela cidade ou as cidades ali na terra de Canaã. Abraão cria nisso, Abraão entendeu isso. Então, o segundo efeito da fé de Abraão, que também foi o mesmo efeito na vida de Isaque e de Jacó, os seus herdeiros, foi de não criar raízes nesse mundo. O segundo efeito da fé é não criar raízes nesse mundo. Ele pode até ter uma casinha lá, uma cabaninha aqui, fazer um puxadinho mais para lá, dar uma aumentada para cá, pôr uma piscininha lá no fundo. Ele pode até fazer essas coisas, mas ele sabe que ali não é o fim. Ali não é a pátria dele. Os versículos finais que nós vamos ver daqui a pouco, diz que eles ansiavam por uma pátria que não é aqui, que não é terrena. Então ele não teve assim, a fé dele foi tão firme e forte, que ele estava tranquilo morando em tendas, apesar de que aquela era a terra dele. Ele viu todo mundo ali prosperando, construindo um monte de coisa, mas ele ficou de boa, na tenda, morando em tendas, morando em cabanas, porque ele sabia que ele tinha uma herança maior ainda, e eterna. Esse é o efeito da fé, que também nos serve para hoje como modelo. Não criar raízes no mundo. Podemos até ter coisas, mas aquelas coisas não podem nos ter. Os bens materiais não podem ser o nosso Deus. Se eu tenho hoje, amanhã não tenho mais, amém. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Se eu tenho hoje uma casa, amanhã pode ser que eu não tenha mais, amém. Eu já tenho uma casa, uma herança eterna, uma pátria eterna,
com o meu Deus na glória. Eu preciso entender isso. Senão eu vou querer me arraigar aqui. Vou brigar com todo mundo se alguém mexer em alguma coisa minha. Se alguém quiser tomar um pedaço da minha terrinha, quiser pegar meu carro emprestado, ou fazer alguma coisa semelhante, não é meu, como diz o Bernardo, né? E a gente não quer repartir. Desculpa, Bernardo, nem está aí. A gente não quer repartir. Porque a gente criou raízes, apego a tudo aquilo que está no mundo. Abraão não teve esse apego. Ele viveu, a sua atitude então foi de peregrino em uma terra, em sua própria terra, peregrino em sua própria terra. Cabe uma coisa dessa na cabeça da gente? Ele foi peregrino na sua própria terra, morando em tendas, porque aguardava uma outra cidade eterna e viveria assim na presença de Deus para sempre. Isso estava no coração de Abraão, por causa da promessa que Deus fez. Versículos 11 e 12 agora, a gente percebe que Abraão contaminou Sara. Ele contaminou a esposa dele. Agora, o autor começa a falar para as mulheres. Ele começa a dizer assim: olha para Sara, minhas irmãs, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Agora o autor mostra a mulher de Abraão, a esposa de Abraão. Então não só Abraão, mas também a Sara foi uma mulher de fé. Sara, a gente olhando para o texto aqui, a gente pode dizer assim: essa sim foi uma mulher verdadeiramente empoderada. Essa foi empoderada, não é mesmo? Era velha, a história diz que ela era estéril, seu velhinho era bem velhinho, e ainda assim eles tiveram um filho. Isso é poder dessa mulher, não? Ô mulher empoderada. Então agora a gente olha para Sara, e apesar, veja bem, tanto Abraão como Sara, se você estuda os detalhes da caminhada deles, você vai ver que a fé deles não foi constante o tempo todo, não foi uma fé perfeita o tempo todo. Em momentos Abraão vacilou, momentos a Sara vacilou. Foi um vacilo, ela, apesar de estar debaixo da soberania de Deus, mas foi um vacilo dela botar na cabeça de Abraão que ele teria que ter um filho com a empregada. Foi um vacilo quando Deus prometeu ela dar risada dentro da tenda e falar: eu sou velha, e ela riu, mostrando a sua incredulidade. Ela vacilou. Abraão vacilou quando chegou na terra do Egito e viu toda aquela terra boa, entre aspas, mas ele peregrinando por ali, ele percebeu que os homens eram maus, e eles poderiam tomar a Sara, a esposa dele, e matá-lo. E ele diz assim: vamos mentir, vamos dizer que ela não é, que você não é minha esposa, fala que você é minha irmã. E aí ele mentiu. Abraão teve uma fé nem sempre firme, mas foi vacilante. Mas era uma fé legítima. Isso nos consola, porque nem eu nem você teremos uma fé perfeita, firme, constante o tempo todo. Nenhum de nós tem essa fé. Agora, uma coisa eles tiveram aqui. Quando chega no versículo 11 e 12, você percebe que eles tiveram uma fé, essa fé, até o fim. Até o fim. Que ele diz também no versículo 12: por isso também de aliás já amortecido, ou seja, velhinho, no fim da sua vida, né, já estava ali meio amortecido, já estava insensível, já tinha dificuldades físicas, como um aqui é o Abraão, tá? É o marido dela. Ele já estava com dificuldades físicas, provavelmente até algumas dificuldades sexuais, por causa da idade, saiu
ainda assim, né, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia. Agora, por quê? Porque a fé deles foi firme o tempo todo? Não, mas porque o Deus que fez a promessa é firme o tempo todo. O Deus em quem eles creram não pode falhar, não pode mentir, não por causa da fé, mas por causa do Deus que fez a promessa. Deus lhe deu essa posteridade, deu a eles. Então aqui a gente vê no caso de Sara, né, essa fragilidade da fé, apesar da sua velhice, apesar do seu velhinho, ela foi uma mulher que recebeu poder, porque ela creu naquele que fez a promessa, ela confiou em Deus. Na verdade, a primeira vez que ela riu, ela transmitiu incredulidade, quando ela disse assim: pode, porventura, eu vou ter filhos? E deu risada, e Deus disse: você riu. Ela disse: não, não ri não. Mas ele diz que não há impossíveis para ele. E depois ela se riu, de que forma? Não tem um relato seguinte de uma segunda risada dela, mas tem um relato do nome do filho. Qual o nome que Sara escolheu para o filho? Na verdade foi Deus, né? Mas que deu para o filho, e então ela riu, porque Isaac significa riso, alegria. Sara se alegrou por poder ser mãe. Ela se alegrou por poder ser mãe. Então, olha só. E quem são esses filhos tão numerosos de Abraão e de Sara? Quem são os filhos deles, desses pais da fé? São todos os crentes de todos os tempos. Pensem comigo, todos os crentes de todos os tempos são filhos de Abraão e Sara. Não é propriamente a linhagem da carne deles, não é propriamente a linhagem de Israel, que são herdeiros de Abraão, porque Romanos 9 diz que nem todos os de Israel são israelitas, nem todos os judeus são crentes. Então, a descendência numerosa de Abraão e de Sara são os crentes. Eles são os pais da fé, são os pais de todos os crentes. Somos nós somos filhos de Abraão e de Sara, né? E a partir do versículo 13 agora, até o 16, esses 4 versículos, o nosso autor faz uma pausa na história de Abraão e começa a explicar um pouco mais sobre a fé deles, a fé de Abraão e Sara, e consequentemente também de Isaac e de Jacó. Então ele diz assim, versículo 13: todos estes, ou seja, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, todos estes morreram na fé. Ou seja, então a fé, ela tem que ser até o fim, até a morte. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as, né? E confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqui, irmãos, ele começa a mostrar que Abraão começou bem na fé. Ele não começou bem na fé? Ele começou bem na fé. Quando Deus chamou, ele saiu. Mas depois ele deu umas vaciladas, né? Mas essas vaciladas não foram suficientes para que ele abandonasse a fé. Não, ele continuou crendo. E depois nós vamos chegar na próxima exposição no teste da maior prova de fé de Abraão, que é o sacrifício de Isaac, que não aconteceu, tá? Vocês sabem disso. Mas é a grande prova de fé de Abraão. Aí então a gente percebe que ele começou bem, teve seus vacilos, mas ele terminou com a mesma fé, tá? Ele não abandonou a fé, ainda que fosse uma fé vacilante, e ainda que eles não pudessem ver as promessas, como Deus chamou ele e não mostrou nada, ele foi. Então ele não via a promessa cumprida. No caso de Abraão e Sara aqui, a promessa, irmãos, que o autor de Hebreus faz questão de relatar, não era a chegada de Isaac. Ali foi parte da promessa, porque Deus disse para Abraão que ele teria um filho dele mesmo com Sara, e aconteceu, ele teve Isaac, saiu da barriga de Sara. Mas
o que Deus havia prometido, a promessa maior era que desse Isaque e da sua descendência viria um que abençoaria todas as famílias da terra. Quem era esse? O Messias. Abraão, quando estava velhinho, prestes a morrer, ele não viu o Messias, mas ele saudou o Messias pela fé. Os olhos da fé de Abraão atingiram o Messias. De alguma forma, o autor de Hebreus diz que ele viu a promessa, ele olhou, ele saudou essas promessas, de longe, saudou-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, alguém que vai nos levar para uma terra, eu vou gerar alguém da minha descendência, que é o Messias, que vai nos levar dessa terra para melhor, vai nos levar para uma outra terra. Por isso nós somos peregrinos aqui, nós não precisamos criar raízes aqui. Aqui não é meu mundo, aqui não é minha pátria, aqui não é minha casa. Versículo 14, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Abraão não tinha oportunidade de dizer assim: olha, eu vou retroceder, está muito difícil aqui, eu já tenho 75 anos, já tinha 75 anos quando Deus me chamou, está chegando 90 e poucos anos e nada de ter filho, e ainda quando eu tenho um filho e ainda chega e Deus manda matar o filho, está muito difícil essa vida de crente, eu vou voltar lá para Arã, de onde eu saí. Ele teve a oportunidade de voltar. O que é que não deixou ele voltar? A fé em Deus. A fé não permite. É essa ideia que o autor de Hebreus quer colocar na cabeça dos hebreus, judeus, cristãos, que estavam quase para apostatar, e quer dizer para eles assim: não abandonem, façam como Sara e Abraão, não abandonem até o fim. Sejam peregrinos, ainda que vocês não tenham nada nesse mundo, que vocês não tenham raízes aqui, ainda que todos os seus bens sejam espoliados, sejam arrancados de vocês, a sua saúde, sua família, não abandonem a Cristo, porque é Ele que vai te levar para casa melhor e eterna. Só há essa chance. Então ele diz aqui: não abandonem, vivam como eles. Vejam, eles se lembraram até da casa de onde eles saíram, da terra de onde saíram, mas não voltaram, não apostataram. Versículo 16: mas agora, além de não voltar, eles desejam algo maior, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vocês se lembram como Deus é conhecido no Velho Testamento? Inúmeras passagens diz assim: e o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não teve vergonha de ser chamado Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, porque Deus amou esses três, porque eles creram, eles tiveram uma fé inabalável, eles são exemplos de fé que glorificaram a Deus com suas vidas, e Deus não tem vergonha. Olha, Deus se apresenta e diz assim: eu sou, sabe quem que eu sou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus do Marcos, o Deus da Marisa, o Deus da Valmira, o Deus do Rodrigo. Deus não se envergonha de ser chamado Deus, o seu Deus, porque vocês caminham com Ele, vocês confiam nele, vocês se entregaram para Ele. Já pensou você dizer: esse é o meu Deus, eu tenho um Deus, Ele é meu. Estou de novo falando igual o Bernardo, é meu. E Deus é o meu Deus, é o seu Deus, e Ele não se envergonha disso. Você pode falar: Ele é o meu Deus. Deus não se envergonha de você que está em Cristo Jesus, que crê e confia nele, né? Então essa é a lição, né?
Eles disseram não à apostasia. Vejam, eles não voltaram, versículo 15, né? Não voltaram atrás. Disseram não à apostasia. Não vamos voltar, nós confiamos nesse Deus. Ainda que eu não esteja vendo nada e esteja tudo dando errado, eu confio nele, vou confiar até o fim. Essa é a fé de Sara e Abraão. Em resumo, a fé deles, em primeiro lugar, olha só o que a fé fez. A fé fez deles saírem do lugar onde estavam, abandonando a velha vida. Presta atenção na sequência aqui do caminhar de Abraão, que pode ser bastante instrutivo para nós. Primeiramente saiu, deixou. O que significa isso? Arrependimento, conversão. Deixou a velha natureza, deixou a casa deles, deixou o que era velho. Em segundo lugar, eles caminharam peregrinos aqui nesse mundo. Esse caminhar é um caminhar que não é que eles estavam desamparados ou desacompanhados. Não, porque se você estuda a vida de Abraão, o tempo todo Deus estava perto, não estava? Eles não sabiam onde estavam indo, mas eles confiavam naquele que estava levando. Deus estava presente. Eles andaram com Deus. Se você viu na vida de Enoque, Enoque andou com Deus, foi transladado. Noé andou com Deus, foi obediente e bastante obediente. Noé também andou com Deus. Na vida de Abraão, você não vê isso. Abraão andou com Deus. Não, nem precisa. Foi o homem que mais andou com Deus aqui. Ele andou com Deus o tempo todo. Ele chegou a comer com Deus, a fazer um churrasco para Deus, oferecer água, pão. Sara fez pão para Deus. Um homem que teve uma comunhão extrema com Deus. Então ele caminhou. Isso significa, então, o primeiro ponto é saiu. Segundo ponto é caminhou com Deus, andou com Deus. Santificação. Nós só somos santos porque Ele é santo. Eu só sou santo, só sou santificado. Ou seja, o que é santificado? É separado, é não ter raízes nesse mundo. Eu só sou santo porque eu estou andando com Deus. O que Deus disse lá no capítulo 17 a Abraão: anda na minha presença e sê santo, ali perfeito, seja como eu quero que você seja, santo, anda na minha presença. Abraão, então, em segundo lugar, caminhou com Deus, foi peregrino, não criou raízes nesse mundo de novo, ele tirou as raízes, deixou o primeiro passo, depois andou com Deus sem criar raízes em lugar nenhum. Onde Deus ia, ele ia atrás. Deus o levava e ele ia obedientemente. Terceiro ponto, ele lutou contra a tentação de voltar. Ele teve em sua mente qualquer tentação que qualquer um de nós tem, de abandonar, porque as coisas são difíceis, a vida da igreja não é tão fácil, o relacionamento com alguns irmãos não é fácil, a gente tem dificuldades, temos diferenças, a gente, muitas vezes aí a gente dá vontade de abandonar. Mas não vou abandonar, eu não olho para baixo, eu não tenho mais raízes aqui, mas eu olho para cima. Quem me pôs aqui? Deus. Ele está aqui com vocês, então é aqui que eu me submeto. Eu ando com a igreja, porque Deus está com essa igreja. Eu caminho com Deus, E em segundo lugar, não crio de novo raiz. Terceiro, não crio de novo. Eu luto contra a tentação de abandonar a Deus e abandonar a igreja. Eu luto contra essa tentação. Em quarto e último lugar, há um desejo ardente de estar com Deus. Há um desejo ardente de chegar na pátria, mas não por causa da pátria, mas por causa do dono daquela pátria. Eu quero estar face a face com o meu amado. Abraão não estava preocupado com o tipo de casa que ele ia morar nos céus, porque ele nem ia ficar dentro da casa dele, ele ia ficar o tempo todo olhando para esse Deus maravilhoso que salvou. Ele ia ficar adorando o tempo todo, não importa se eu vou ter que ir para casa de noite, nem sei se lá vai ter noite e dia, parece que vai. Mas eu vou adorar o tempo todo. Se eu tiver um corpo perfeito e não tiver sono, eu vou adorar o tempo todo. Eu nem preciso de cama, nem preciso de uma casa. Abraão queria Deus, estar na presença de Deus para sempre, e poder ouvir: este é Abraão, o meu amigo. Você pode ouvir também a mesma coisa, servo bom e fiel, no pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir isso, irmãos, eu quero ouvir isso.
Eu luto para isso, porque eu conheço o meu coração terrivelmente, desesperadamente corrupto. Muitas vezes preguiçoso, carnal, duro. Eu preciso lutar. A minha fé é vacilante. Abraão me consola, porque a minha fé é pior que a dele. Então a gente precisa clamar por isso. Agora, o que me fortalece, chegando às conclusões, como é que a gente pode olhar para tudo isso? O que nós aprendemos dessa lição, do exemplo de Abraão e de Sara, não é? Como eu já disse no começo, ou no meio da exposição, eu queria trazer uma lembrança aqui. Nem todos foram na Conferência Fiel o ano passado, mas nós vimos ali em 2 aulas do Dr. Augusto Nicodemos, nosso irmão Augusto. Primeira aula dele foi como começar bem. Segunda aula dele foi como terminar bem. Aí você junta as duas, você fala assim: o mais importante não é só começar bem, é importante começar bem, mas o mais importante é terminar bem. Ainda que você caia no meio do caminho, mas levanta e continua, não abandona. O mais importante é terminar bem. Abraão e Sara terminaram bem, apesar dos seus pecados, falhas e vacilos, terminaram bem, não abandonaram a sua fé. A vida e morte de Abraão e Sara, então, nos ensinam que, além de começar pela fé em Deus, é necessário peregrinarmos confiantes nas promessas de Deus, na palavra de Deus, e terminarmos firmes na fé, firmes, confiando nas promessas de Deus, ainda que nós não vejamos nesse mundo a principal promessa, que é a volta de Cristo. Qual é a tua principal expectativa? É construir um prédio aqui? É melhorar a sua empresa? É ganhar mais dinheiro? É fazer mais um curso superior? É terminar a sua faculdade? Tudo isso são coisas boas. É casar? Ter filhos? São coisas boas, não são? Mas essas não podem ser o principal alvo da sua vida. O principal alvo das nossas vidas como crentes é chegar na pátria e ver o nosso Deus. É estarmos com Ele, é chegarmos lá, ou a volta de Cristo, ou que Cristo volte, não é? Além disso, vemos também na vida de Abraão e Sara, nas vidas deles, que a fé deles não foi fiel o tempo todo. Como eu disse, eles até vacilaram, só que a fé deles, apesar de ser uma fé inconstante, eles creram nas promessas do Deus certo. Eles tinham vários deuses que eles adoravam na terra de origem. Eles não confiaram em nenhum desses deuses, confiaram no único Deus. Eles confiaram. Nesse eles confiaram. Eles creram naquele que não falha. Eles creram no Deus certo. Outra coisa, a fé que salva, que é a mesma fé de Abraão e Sara, ainda que por vezes vacilante, é a fé que crê nesse Deus fiel e leva à obediência. Leva à obediência. Veja bem, a obediência é a prova da fé. A gente precisa entender que a fé que salva, ela é obediente às ordens de Deus, mesmo que você não tenha maiores explicações, mesmo que Deus não dê detalhes para você, mas você precisa confiar. A fé que salva, ela obedece de forma irrestrita. Eu achei interessante a gente estudar na IBD hoje de manhã sobre as leis, né? Sobre as leis. A lei moral, nós vimos que ela é para ser obedecida de forma irrestrita, inegociável. Essa é para ser obedecida. Então, a fé verdadeira, ela obedece de forma irrestrita. Essa é a fé que salva. Agora, trazendo algumas coisas práticas para nós, eu gostaria de fazer a aplicação. Como que a gente pode, então, exercitar essa fé?
Como eu posso ter a mesma fé de Abraão e de Sara? Como que nós, como homens, podemos imitar Abraão? Como que nós, como Sara, vocês, mulheres, como Sara, podem imitar Sara? Podem imitar a fé de Sara? Eu vou fazer isso em forma de perguntas, tá? Para você guardar no seu coração e fazer a pergunta para você mesmo diante de Deus. Primeira pergunta, ou primeira aplicação. Você tem feito planos para o seu futuro? E que planos você tem feito para o seu futuro? Qual é o seu futuro? Qual é o seu alvo principal? Onde você está fundamentando o seu futuro? Nas coisas do alto ou nas daqui da terra? Como é que você prova isso? Eu estou fundamentando nas coisas do alto. Mas atitudes aqui vão refletir se isso é verdade ou não. Eu estou querendo a eternidade com Deus. Mas não congrega, não obedece à liderança da igreja, não sujeita à palavra de Deus, não tem uma vida de oração, não confessa pecados, não se arrepende. Qual é a evidência de que você quer mesmo o futuro com Deus? Segunda questão: como ter uma fé perseverante como de Abraão e Sara? É simples. A própria Bíblia nos responde. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, tá? É ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, obviamente ela se mantém quando nós continuamos ouvindo, estudando a palavra de Deus. Qual é a possibilidade de você dizer que tem uma fé legítima se você não está nem aí para os estudos bíblicos, para a leitura bíblica particular, para uma comunhão com Deus, com o desejo de ouvi-lo através das Escrituras, e mais do que isso, não é só ler, estudar e meditar, mas também aplicar a sua vida. Você não pratica os ensinos bíblicos. Como a sua fé pode ser uma fé legítima? Ou você tem no mínimo uma fé duvidosa. Quando isso não acontece, obediência e ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Terceira coisa, Deus deixou para nós como bênçãos as cãs. Você sabe o que é cã na palavra de Deus? O que é cã? Não é esposa do cão. Cã são cabelos brancos, velhice, idade, maturidade. Deus deixou para uma igreja pequenininha, que nem a nossa, um cara de cabelo branco que nem eu, outro que nem o Marcão, que nem o Marco Aurélio, nem cabelo tem mais. Deus deixou para nós mulheres como Sara, como a Marisa, como a Valnira, como a Elô. E a gente olha para eles e diz assim: eu quero imitar essa fé. Quero imitar essa fé. Se eles estão na igreja até hoje, qual é o segredo de permanecer? Irmão, irmã, me ensina. Me ensina. As cãs são bênçãos para uma igreja. A maturidade são bênçãos para uma igreja. Nós, os jovens, desculpa, os jovens têm dificuldade em serem perseverantes. Qualquer coisa já quer abandonar, já quer divorciar, já quer ir embora. Não tem constância, não adianta forçar, viu, meu jovem? Não adianta, é só com o tempo. Isso não se compra em universidade, não se aprende em universidade, não se compra na farmácia, mas maturidade só vem com o tempo. Ponto final. Abrace esses jovens velhinhos e velhinhas que você tem numa igreja e diga assim: me ensina, minha irmã. Eu quero tomar posse da palavra que diz que as mais velhas ensinem as mais novas. Eu quero tomar posse e olhar para esses presbíteros, esses homens de idade,
porque presbítero não é só ofício, tá? Presbítero também significa ancião. Eu quero olhar para essas pessoas e verem como modelo para mim. Por que eles estão do meu lado ainda? Por que Deus me deu essa bênção? Eu vou aproveitar. Eles têm um know-how para me passar imenso a nível de fé. Eles têm conteúdo, marcas. Andaram pela fé. Nós perdemos um exemplo de homem de fé esses dias, né? Mas ele andou pela fé e ensinou muita coisa para nós. Agora o bastão está conosco. É pegar ou largar. E Deus nos ajude a sermos fiéis, né? Como Sara e Abraão foram até o fim. Deus nos ajude. Amém? Ó Deus, Pai, que a Tua palavra esteja trabalhando e continue fortalecendo a nossa fé. Nós cremos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Cremos também que o Senhor levantou pessoas para serem modelos para nós, modelos para o rebanho. Homens e mulheres cheias de Deus, de marcas de caminhar com o Senhor, e que têm conhecimento desse Deus maravilhoso, em quem essas pessoas creem e que nós queremos imitá-las. Ajude-nos a sermos imitadores dessas pessoas, sermos humildes o suficiente para olhar para eles e dizer assim: meu irmão, minha irmã, me ensine. Senhor, nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para nós considerarmos a bênção de estarmos numa igreja, em primeiro lugar, uma igreja que é bíblica, uma igreja que aplica tudo o que a Tua palavra nos ensina, em amor, em disciplina, em tudo, e termos modelos de pessoas que andam na fé. Muito obrigado, Senhor, por esse pequeno rebanho, que não é perfeito, mas o Senhor está aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.